Está começando agora o programa Tempo de Mulher. Sabe qual é o assunto que a gente vai conversar no episódio de hoje? A falta de libido. Eu abri uma caixinha de perguntas essa semana nas minhas redes sociais e esse foi o assunto escolhido. Sabe aquele dia que a gente chega à noite, já cansada, passou o dia inteiro trabalhando, cuidando dos filhos e nem consegue pensar em sexo? Mas será que a libido tem a ver com a relação sexual? Para conversar sobre isso vai estar no programa a Cris Greco, que é médica, sexóloga, tem livros publicados no assunto. Senta com a gente e vem curtir o episódio de Tempo de Mulher. Cris, aproveitando então a pergunta inicial, sexo tem a ver com libido? Uau! Bom, primeiro de tudo eu queria te agradecer, Bárbara, por me convidar para participar desse programa, que para mim é uma grata surpresa, porque a gente tem tão pouco espaço para falar, não só sobre sexo, mas sobre sexualidade de uma forma geral, principalmente sexualidade feminina, que é um presente estar aqui hoje contigo. E, bom, sexo, o que a gente pode falar sobre sexo, sobre libido, sobre essa confusão que a gente faz? Será que sexo e desejo sexual é a mesma coisa? Será que libido e sexo são a mesma coisa? E eu digo que não, por mais que a gente fale e use as palavras, os termos sejam muito confusos, principalmente quando a gente está falando sobre sexualidade, é importante que a gente traga as informações corretas para as mulheres, principalmente, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre libido. Então, a gente, quando fala sobre libido, a gente está falando sobre energia vital, sobre aquela força que nos impulsiona para fazer, nos motiva para fazer alguma coisa, seja ela qual for. Aí a gente puxa lá da psicanálise e o Freud dizia que era tudo pro sexo. Aí busca lá o Jung e dizia que não é bem assim, é para outras coisas, não só, mas também para o sexo. E o desejo sexual a gente pode dizer que é uma libido canalizada para o sexo. Então a gente pode, de uma forma mais ampla, a gente traz, né, libido como essa definição, que é a energia vital para eu ir lá fazer uma atividade física, para eu cuidar do meu filho, para eu fazer uma comida, para, enfim, trabalhar num projeto, me engajar. E desejo sexual é aquela nossa motivação, aquela coisa aquele interesse que a gente tem de se engajar numa relação sexual com outra pessoa ou com a gente mesmo, ou então de, pelo menos, ficar disponível para que algum estímulo aconteça, para que a gente consiga ter um vínculo, uma troca sexual. E Cris, assim, o autoconhecimento. Então a gente está falando que muitas vezes a nossa libido, essa energia que a gente tem, que está direcionada para outras coisas, ela está ali presente. É a criatividade, é a potência. Então a mulher se conhecer, ela conhecer o seu corpo, ela ter momentos em que ela vai estar em conexão com ela mesma, isso vai ajudar na relação sexual também? Completamente. Autoconhecimento também é uma coisa que ficou meio batida, as pessoas falam sem propriedade, mas autoconhecimento é essencial. A mulher precisa conhecer o seu corpo, funcionamento do seu corpo, e aí a gente entra em outras questões, assim, muito interessantes de como a gente é privada como mulher de se conhecer, de conhecer o nosso funcionamento, né? Na escola, todo mundo nos dá aula de como a gente respira, como o coração bate, mas ninguém fala que a gente tem um ciclo de resposta sexual, que a gente vai sentir desejo, esse desejo vai gerar uma excitação, ou as coisas acontecem ao mesmo tempo, e aí depois a gente pode chegar num orgasmo, depois o corpo vai voltar ao que era antes de estar excitado, então isso não nos é dito, a mulher precisa saber disso. Isso é autoconhecimento, ela precisa saber da sua anatomia, ela precisa saber as coisas que ela gosta e as coisas que ela não gosta, no sexo e fora do sexo, né? Porque a gente também está falando de sexualidade como uma energia essencial que vai mover os relacionamentos. Então, o que eu gosto nos meus relacionamentos de trabalho, de amizade, nos meus relacionamentos afetivos? Se conhecer, entrar num processo de investigação de si mesma é muito importante. E aí eu friso, a gente
colocar essas mulheres diante, não achar que elas são menos, que elas não vão entender, porque são termos médicos, às vezes a gente tem essa ideia, né? Não vou explicar desejo, excitação, e aí orgasmo, e essa coisa. Não, mas elas vão entender. E elas precisam entender, porque isso vai fazer toda a diferença para a qualidade do sexo e a qualidade do relacionamento. Uhum. E o autoconhecimento, a gente entender que muitas vezes na tua clínica, eu imagino assim, o quanto que tu ouviu de relatos, o quanto que tu ouviu de diferentes motivos pelo qual essa mulher talvez não tenha o desejo sexual. Muitas vezes achar que ela não é boa de cama, que ela não consegue dar prazer para o outro, ou que talvez o prazer dela está relacionado em o outro sentir prazer, porque isso é o que ela faz na vida dela. Ela está sempre preocupada em cuidar dos outros, em estar disponível para os outros. E de repente, naquele momento ali do sexo, é o momento que ela também pode receber, em que ela também vai receber, e não só necessariamente do parceiro, mas ela vai receber algo que vai nutrir ela mesma, alguém que está nutrindo os outros o tempo inteiro. Mas como é difícil a gente se colocar nesse lugar passivo, entre aspas, e dizer, não, aqui eu só vou deitar e eu vou receber. Como é difícil a gente se desconectar e chegar nesse lugar, né, Cris? Eu gosto muito de dizer que no sexo a gente precisa ser um pouquinho egoísta. Eu achei essa tua frase assim, incrível, incrível. Porque a gente precisa realmente pensar no nosso prazer. Tem, e muito desses mitos, tu falou uma coisa, né, o dar prazer para o outro. Eu acho que no máximo a gente facilita ou dificulta o prazer da outra pessoa que está conosco, ou das outras pessoas que estão conosco. Mas o dar prazer, ele não existe. O que existe mesmo é a gente se permitir estar disponível para si e estar disponível para a pessoa que está com a gente ali. Então tem uma série de mitos, esse é um, né? A mulher que não me dá prazer, a mulher que não me satisfaz, o homem que não me dá prazer, quando na verdade é um conjunto, né? É um quebra-cabeça de 1000 peças que a gente vai montando para que a gente possa construir um desejo sexual entre parcerias. E outros mitos, tantos que tem, mas eu acho que o mito que mais atrapalha o desejo sexual feminino é o mito de achar, é o mito da espontaneidade, que eu chamo, que tudo é espontâneo, que vai cair do céu, que a vontade de transar vai vir do nada e que eu não preciso me esforçar nem ir atrás de estímulos que sejam adequados para mim, que eu não preciso ir atrás de perceber melhor as coisas que para mim são eróticas. Que eu não preciso... fisiológico. Exatamente, que é tudo hormônio e que se não for... e alguma coisa, isso, um remedinho mágico que eu preciso ali lá na doutora, que ela vai me dar e bum, tudo vai acontecer como era lá na fase que eu encontrei meu parceiro, minha parceira, que tudo era lindo, borboletas na barriga, aquela ansiedade do demais, aquela coisa, e não é assim. Então esse é um mito que a gente realmente precisa desconstruir, bem como o mito da gente pensar, não só isso, né, não só o sexo ser espontâneo, mas também todas as outras coisas que a gente acha que... mas e daí, uma das coisas que eu gosto muito de usar, né, em terapia sexual é que a gente precisa programar um horário, né, dentro de todo o nosso rol de prioridades. Para a gente priorizar o sexo, a gente tem que colocar ele em pauta, colocar ele na agenda. Mas isso é ruim, doutora, vai quebrar o clima da coisa espontânea. Gente, assim, né, a gente marca a hora para tudo nessa vida, para tudo que é importante. Se a gente acha que o sexo é importante, a gente vai precisar marcar a hora para ele também, né? Nem só para o sexo, mas para conectar de novo com a parceria, porque às vezes a gente está tão atribulada com tantas coisas, e a parceria também, a gente não consegue esse momento. Então esses mitos de espontaneidade, de eu que sou responsável pelo prazer do outro, essas coisas elas dificultam muito e a gente precisa falar sobre elas abertamente. E acredito que a gente está falando sobre intimidade. Muito, né? Sempre. Então é esse momento em que tu vai ter uma intimidade com o teu parceiro, esse momento que tu vai ter uma intimidade contigo. E muitas vezes pode dar medo.
Eu tenho sempre essa noção, e às vezes a literatura fala, né, que o orgasmo é essa pequena morte, né, a tradução do orgasmo, né? Então, muitas vezes a pessoa ela também pode ter medo de chegar em certas sensações ou certas percepções do corpo que ela não conhece, que ela não está tão acostumada assim, ou conhecer o parceiro de uma forma com talvez ela não conheça tanto. Então, essa intimidade que a gente tem que ter com a gente inicialmente, depois a gente ter isso nas relações, ela é muito importante. Talvez a espontaneidade seja a gente se conhecer, a gente ser verdadeiro com quem a gente é. E a espontaneidade vem a partir do momento que eu estou conectado com a minha essência, que eu sei quem eu sou. Então eu não vou estar forçando algo, eu simplesmente estou deixando fluir algo que é natural para mim. Isso é muito importante, né? Porque nessa fase inicial em que a gente está se encontrando com a pessoa nas primeiras vezes, ou na fase de apaixonamento que a gente diz mesmo, né? Primeiro ano até segundo ano do relacionamento, a gente acaba performando muito, sendo muito um personagem. Então a gente esquece muito dessa questão de essência. A gente projeta muitas coisas no outro, o outro projeta muitas coisas na gente, e acaba sendo um pouco de luta de vaidades até, né? Claro, guiado por muita neuroquímica ali, que está deixando aquele sexo ser mais espontâneo, né? Ser mais selvagem, enfim. Mas essas coisas, elas vão aos poucos passando, e a gente precisa entender que isso vai se diluindo, e se o relacionamento for bacana, se sobrar coisa desse apaixonamento, vai vir a fase de amor, de intimidade, que é também assustadora, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente tem medo de magoar aquela pessoa, e aí como é que eu vou falar das minhas fantasias? Como é que eu vou falar dos meus pensamentos mais malucos? Então, assim, tudo é muito complicado também, né? Mas também pode ser uma oportunidade muito boa quando a gente tem essa intimidade, quando a gente consegue essa intimidade, de propor coisas novas, de fazer coisas novas, né? De ser mais lúdico, de ser mais leve com a pessoa que a gente escolheu. E vamos pensar o seguinte, até para o pessoal que está assistindo. Então, a gente está falando sobre o sexo dentro de um relacionamento. E, no caso, para quem não tem um relacionamento, assim, na tua opinião, a questão dos aplicativos hoje, ficou muito mais fácil a gente conseguir, talvez, um parceiro sexual, porque está ali disponível, as pessoas estão mais disponíveis para isso. Na tua opinião, essa facilidade do encontro sexual, ela ajuda ou ela dificulta? Digamos, se eu tenho tanta facilidade em trocar o parceiro, esse não serviu, vamos para outro. Esse não serviu, vamos para outro. Isso dificulta ou isso atrapalha a libido e o desejo sexual? Aí a gente fala de novo de desejos diferentes, né? Porque aí, realmente, para a gente ter esse desejo espontâneo, por um longo período, essa sensação de quero transar toda hora, borboleta na barriga, aquela coisa de que ansiedade de ver a pessoa. Bom, isso vai passar, e só mesmo com o aplicativo, como se fosse um cardápio, trocando de pessoa em pessoa. Para estar sempre naquele mesmo clima ali, naquele mesmo clima. Então, nesse ponto seria pro desejo ser mais espontâneo, a troca de parceiros, né? Não que eu esteja recomendando isso, meninas e meninos, mas assim, a troca de parceiro faz muito mais sentido biológica, neuroquimicamente, mas a gente sabe que sexualidade não é só biológico, é biopsicossocial. Então tem todo o entorno, né? Tem todo que a gente construiu, vai construindo com as pessoas, e aí a gente precisa, com a pessoa que a gente escolheu, enfim, com as pessoas que escolhemos, então a gente precisa, a partir dali, ver de que forma a gente vai alimentar esse desejo que a gente já sabe que já não é mais como era antigamente, mas que existe ali, que se existe uma chama, uma vontade de fazer acontecer, a gente pode sim equilibrar essas vontades, equilibrar esses interesses. Então a gente tem que focar dessa forma. Sim. E Cris, tu acha que o sexo tem a ver com segurança? Da pessoa sentir que ela está num ambiente seguro, pensando assim até na fisiologia mamífera, quando a gente está num ambiente seguro, essa troca mais profunda. Existe o sexo, e até esses dias eu estava vendo uma postagem que falava assim, que dormir com uma pessoa, às vezes exige muito mais intimidade do que a relação sexual. De tu acordar, de tu estar naquele silêncio que muitas vezes não é tão confortável, né? Então, existem questões que são muito mais íntimas do que o sexo. O sexo pode ser essa troca sem essa intimidade. Mas para a gente atingir
esse grau de conexão, para que a mulher consiga perceber desejos que talvez ela não sabia que ela tinha, ou fantasias que de repente ela não sabia que ela tinha. Isso tem a ver com segurança, da mulher se sentir segura naquele ambiente, com aquele parceiro? Eu acho que, assim, há controvérsias. Ótimo. Porque segurança é uma coisa... Onde existe segurança, o desejo fica um pouquinho minguado. A gente busca o desejo, a gente vê o desejo no mistério, naquilo que a gente já não conhece tão bem. E é por isso, mas isso não significa que a intimidade vai matar isso. A não ser que vocês virem, né, os casais virem só pagadores de boleto, criadores de filho e criadores de discussões e problemas. Mas a intimidade também, por ser esse lugar de segurança, quando a gente consegue usufruir desse espaço de segurança, a gente pode também ampliar as percepções, pode também ter uma troca mais interessante com uma pessoa que já está junto conosco há mais tempo. Então tem essa questão da segurança, não é um terreno um pouco complicado para o desejo, mas depende da forma que a gente vai usar. O segurança não pode ser aquilo assim, tá ali, é conhecido, eu já sei que é aquilo ali, vai transar daquele jeito, vai agir daquele jeito, não me surpreende. Aquele script eu já conheço. Aquele script, aquela pessoa que não me traz nenhum mistério. Por isso que é muito importante a gente preservar as nossas individualidades, nossas amizades. Isso é muito importante. Muito, buscar nas amigas, nos amigos, nas pessoas do trabalho, não pode buscar só no parceiro todas as soluções da vida. Tem que ser uma pessoa interessante, parceria tem que ser interessante para ter dentro dessa segurança o mistério. E esse é o grande segredo, que é difícil, mas que é possível de ser feito. Porque existe uma união muito profunda, muitas vezes, entre as pessoas, e a gente vai falar sobre isso no nosso próximo quadro. Dessas relações mais longas, acaba tendo uma fusão muito grande entre os parceiros. Então, talvez eu não sei mais exatamente aquilo que é o que eu gosto, o que é o que o parceiro gosta. Então, muitas vezes, quando há essa quebra, acontecem as separações, os divórcios. Porque, de repente, a pessoa vê que ela era tão diferente, ou ela vai buscar coisas tão diferentes que o parceiro busca e vão caminhar para lugares diferentes. E às vezes esses relacionamentos eles terminam e tá tudo bem, porque aí chegou o fim daquele ciclo, daquele casal, daquele ciclo, e outros ciclos se abrem, outras portas vão se abrir também, né? E às vezes faz parte, os ciclos eles terminam também, né? E não necessariamente significa que deu errado, não, deu certo por um tempo, né? E tu acha assim, dentro da tua clínica, que a mulher, quando ela acaba desejando se separar, ou que ela entende que aquele parceiro ali, embora tenha filhos, né, não é mais o parceiro ideal, existe uma culpa muito grande? Como é que tu tem percebido as mulheres hoje, assim? Porque você fala muito sobre esse empoderamento, né, sobre esse resgate da mulher mais liberta, podendo falar, a gente está falando sexo hoje na televisão. Exatamente. Então a gente está aqui falando sexo, a gente trouxe vibrador no programa passado, foi um fuzuê dentro da televisão, a galera brincando ali, né, que não conhecia, né, então a mulher trazer um brinquedo, né, ela buscar sobre isso, a informação ela está toda aí. E muitas vezes ela diz, olha, talvez esse parceiro hoje não seja o meu parceiro ideal, e eu vou buscar isso através de uma outra forma, e isso mover muitas vezes um fim do relacionamento, e não está errado a mulher buscar pelo seu desejo, pela sua plenitude, ela se sentir plena em todas as áreas da vida dela. É o que eu chamo de mulher transante, né? A mulher que busca prazer, satisfação e protagonismo. Eu acho que o que tem acontecido muito é que a gente tem tido esse espaço mesmo, né? Um espaço que as nossas mães, avós não tiveram. A gente tem uma coisa que é muito importante, que é a liberdade financeira, que nos dá mais do que a gente imagina, né? O poder de conseguir fazer escolhas por nós mesmas, né? Não depender de outra pessoa para fazer as escolhas que a gente gostaria de fazer. Então, eu acho que isso são coisas que modificaram muito as nossas liberdades. E realmente, se a gente vê que nem eu digo, é um caminho, né? Você vai indo para um caminho juntos e de repente dobrou de um lado, que aquele lado ali não vai ter, não vai ter as coisas para o teu bem-estar, para o teu prazer, mas é que não fazem sentido para ti. Não tem problema virar e ir para o outro lado. Né? Eu acho que as pessoas acho que as mulheres agora têm mais informações também sobre violências, os tipos de violência.
né? Porque Os antes as abusos, coisas, os relacionamentos tóxicos, as manipulações. exatamente, aquela coisa, né? Mas não é bem assim, eu não quis dizer isso, mas quis, mas falou. Então, essas coisas que a gente tem mais informação, atualmente, eu acho que a gente conseguiu se libertar. Né? E como tu trouxe no início, a gente está falando que o sexo ele é uma energia. Então, muitas vezes, existe uma energia de dominação entre o parceiro. Então, a mulher, ela sente que ela está cerceada, muitas vezes, sobre aquela energia ali de dominação. Durante um tempo, talvez, aquela posição ali seja confortável, mas a partir do momento que a mulher resgata a sua própria energia, e eu acho que no teu livro também tu fala muito sobre isso, da mulher se conhecer, entender que perfil ela tem, e talvez buscar por uma parceria que vai estar mais alinhada com aquele perfil de desejo daquela mulher. Então, isso é tão importante, porque a energia, ela se move. Às vezes a gente vai estar dentro de um arquétipo, dentro de outro. Fala um pouquinho sobre esse teu estudo, Cris, do teu livro. Então, os arquétipos da sexualidade, do desejo sexual feminino, né? Eu escrevi porque, na verdade, é bem isso. Nós mulheres, nós somos completamente fluidas, cíclicas. Então, o nosso desejar vai variar de acordo com o momento da vida que a gente está vivendo, com a fase do nosso ciclo vital. Então, na menopausa, os hormônios femininos vão cair, a gente vai ter uma série, a maior parte de nós vai passar por uma série de questões que vão influenciar no nosso desejo. Então, é mais comum que a gente tenha um perfil mais evitativo para o sexo. E às vezes dentro do mesmo mês. Exatamente. Em 4 semanas a gente consegue ter cada semana um perfil diferente. Uma coisa, né? nós somos cíclicas mesmo, né? Então, realmente, tem a questão biológica, que a gente não é só a questão biológica, mas tem muito de biológico. Então, uma mulher que não usa um contraceptivo, né? Uma mulher que cicla mesmo, vai ter um pico ovulatório, e no pico ovulatório ela vai ter mais desejo sexual. Por quê? Porque é para ela reproduzir, teoricamente, né? Então, a gente tem várias nuances do feminino. E o que eu quis trazer nos arquétipos era justamente isso. Então, a gente vai ter aquela mulher que vai ter a fase da vida que ela vai estar voltada com um desejo mais espontâneo mesmo, né? Então, aquele desejo que brota do corpo, né? Aquela tensão sexual. Vai ter a mulher que já viu que passou daquela fase, que vai ser mais responsiva, vai buscar os estímulos eróticos que façam sentido para ela e a parceria erótica que consiga também ler, né? Tá na mesma página desse livro de erotismo dos dois. Então, as mulheres que são mais passivas, mais que respondem à parceria e estão de boa com isso, estão super satisfeitas. Vão ter mulheres que têm são mais objetivas, então elas vão procurar o sexo para algum objetivo, como engravidar, então vão ser mais sexualizadas nesse período. E aí a gente é uma dança, né? É uma coisa que não tem certo nem errado, tem momentos, e muitas de nós, acho que a maioria já passou, eu com quase 40 anos, já passei por algumas fases da vida, né? Sim, sim. E Cris, uma última pergunta também apareceu sobre talvez esse resultado dessa falta de libido. Medicamentos, antidepressivo, esses medicamentos que hoje estão tão comuns da gente usar, isso interfere na libido? De forma geral, a gente pode dizer que alguns antidepressivos, sim, antidepressivos, anticonvulsivantes, algumas classes de medicação interferem. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque existem critérios para serem usados. Então, o que a gente vê também é que quando é bem indicado um antidepressivo para uma pessoa que realmente precisa tratar um quadro depressivo grave, moderado a grave, além de psicoterapia, a gente até vê uma melhora na libido, por mais que o medicamento atue em áreas que diminuam o desejo, dentro do cérebro, ali em áreas que diminuam o desejo, a pessoa tá tão deprimida, a libido dela, aí que tá, a libido de vida, a energia de vida tá tão zerada por causa da doença, que se tu der um remédio para ela, ela volta a respirar. E aí esse respiro, essa energia, essa libido pode fazer com que, inclusive, ela transe mais, mesmo, né, sendo supostamente um medicamento que diminui o desejo sexual. Então,
nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Existe, isso é descrito, inclusive, na bula das medicações, mas a gente tem que analisar caso a caso. Sim. E a falta de lubrificação, essas questões vão trazer, assim, bem para o que aparece mais, aquilo que a gente vê mais. Então, essa dificuldade de lubrificação, a dor na relação sexual, isso interfere também no desejo da mulher. Completamente. Principalmente se ela não procura ajuda para isso, né? Completamente. É uma das coisas, na verdade, a libido, o desejo sexual feminino da pós-menopausa, ou a falta dele, está muito mais atrelada ao que a gente chama de síndrome geniturinária da pós-menopausa, que é esse ressecamento, essa atrofia por falta de hormônio que acontece na região da vulva, da vagina, e isso vai causar dor, e aí a gente faz uma coisa bem básica, que qualquer pessoa pode entender. Quando eu tenho dor, a dor vai fazer com que eu bloqueie aquela coisa, ou evite aquilo que me causa dor. É básico, ninguém aqui vai querer ir buscando de encontro à dor, de encontro à dor, né? Então, a pessoa que sente essa dor vai bloquear o sexo. Então, tratar uso de lubrificante sempre, meninas, sempre, uso tá? diário. Diário. Se puder, hidratante vaginal também é bacana, mas uso de lubrificante... Aqueles sabonetes, isso atrapalha um pouco, assim? Não tem necessidade, Tá. na verdade, né? Com pH assim, assado. Na verdade, assim, sabonete neutro, água, sabonete neutro, tá de bom tamanho. Agora, lubrificante, quando for se masturbar, não é pra tocar com o dedinho ou com o sex toy ali sem estar bem lubrificado. Porque senão vai demorar mais para excitar, vai ser desconfortável e muitas mulheres abandonam a masturbação por causa disso. Então, assim, quando o parceiro for masturbar, também a mesma coisa, tá? Então, dica para todas as mulheres sexualmente ativas. Para mulheres transantes. Para mulheres transantes. Para nos tornarmos mulheres ainda mais transantes, né? Usem lubrificante, porque independente da idade, independente de estarem ou não no climatério e na menopausa. Porque o lubrificante pode até facilitar a própria lubrificação natural. Exato. Porque a mulher, ela sente que a mucosa ali já está mais molhada e isso vai fazer com que o corpo vai responda deslizar, também. né? Se for usar os dedos, vai deslizar melhor. Se for usar o sextoy, também vai deslizar melhor. Certeza. Quando for também ter a relação sexual, o preservativo com o lubrificante. Sim. Quando for também fazer, né, brincar com a parceria, por favor, meninas, lubrificante também nos meninos. Vendido, né, assim, específico. Na farmácia, à base de água, né? Porque se a gente for usar com preservativo, esses à base de óleo, eles acabam que eu tava rompendo. lendo que o óleo de coco pode facilitar, inclusive, de romper a camisinha também, né? Então a gente acaba Altera deixando mais o uso abundante de lubrificantes à base de água. Maravilha. Esse papo tá muito legal, mas agora a gente vai ir para o nosso quadro Na Gaveta. Cris, o nosso quadro hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Às vezes a gente traz um sex toy, alguma coisa diferente, mas na nossa conversa tu sugeriu trazer um livro. Tu pode contar para o pessoal que está assistindo o porquê da escolha desse livro, o que esse livro representou na tua vida? Então, na verdade, é bem... É fora do comum, né? Vem uma sexóloga, todo mundo vai esperar o que ela vai trazer de novidade. Mas eu acho que, sim, temos muitos sex toys muito bacanas, só que eu acho que a gente precisa, dentro do contexto que a gente está aqui conversando e falando sobre desejo sexual feminino e falando como a gente perde, né, a espontaneidade, porque a espontaneidade está mais atrelada à paixão, e nos relacionamentos de longo prazo a gente tende a ter uma preguiça maior, né, de se engajar, de ser disponível para uma relação sexual. Então, a minha dica é esse livro aqui, que é Sexo no Cativeiro, da Esther Perel. Essa é a edição antiga, eu já li a edição antiga e já li a edição nova que tem, tá maravilhosa também. Com Achei super forte o nome desse livro. Né, porque o cativeiro seria o quê? O casamento, né? Então, a gente se sente, às vezes, preso, né, ou presa dentro de um lugar em que era para nos dar liberdade, né? A gente acaba tentando, se casava muito para poder fazer sexo. Agora, né, as pessoas casam e não fazem mais sexo. Associam o sexo à falta de casamento. Exatamente, exatamente. Então, esse livro traz casos clínicos da Esther Perel, que é uma sexóloga,
e vários insights bem bacanas. Ou seja, é possível ter sexo em relacionamentos de longo prazo. Sim, é possível. E é vocês ter um bom sexo. Um bom sexo, não só em frequência, mas em qualidade. Então aqui estão as dicas. Aqui tem dicas, tem. E a outra coisa que eu acho que a gente pode tirar da gaveta, para quem quiser, né, ler os 6 arquétipos do Com certeza. do O desejo teu livro sexual. tá nas tuas páginas sociais, Tá nas no meu redes Instagram, também, né? o link, ele é só e-book, então tem ali, quem quiser, @doutora Cris Greco, só me seguir ali, clicar no link. Uma já perguntinha tá ali. final, Cris, o teu livro, tu escreveu ele durante a pandemia. Eu escrevi ele, não, eu fui montando ele antes, depois da pandemia, foi bem assim, um processo de buscar, eu já tinha coisas escritas e eu fui juntando ele e virou uma teoria mesmo, né? Porque como tu atende online, também é até legal avisar para o pessoal que tu também tem essa disponibilidade sim. de atender online. Eu imagino que aquele período foi um período que aumentou bastante a demanda. Olha, porque as pessoas acabaram se enfrentando mais ali, né? Eu vou te dizer que foi um período em que eu estava grávida. Gestação na pandemia. Gestação na pandemia, puerpério na pandemia. Então, assim, tem as propriedades, é que nem eu falo, né? Eu escrevo muito, e a minha teoria dos 6 arquétipos e também o método com o qual eu trabalho com as minhas pacientes, enfim, é muito baseado em ciência, sempre baseado em ciência, mas muito baseado nas histórias que eu ouvi, das pacientes, nas histórias que eu ouvi das amigas, nas minhas próprias histórias. Então, e juntando isso dá um compilado de coisas bem boas, né? Muito legal, Cris. E eu acho que é isso aí, eu acho que um dos objetivos também aqui do nosso programa é essa mulher transante. Não transante necessariamente só a relação sexual, mas a gente conseguir entender que isso é uma potência de vida, que a gente vai maternar melhor, que a gente vai conseguir ter relacionamentos melhores com a gente mesmo, sentir que a gente é potente, que a gente tem essa energia que é um vulcão dentro do corpo. Essa energia fica latente ali de alguma forma. Exato. E vamos usar ela, né? O ser transante é sobre isso. É isso que eu quero isso. falar com as mulheres, né? Eu posso, inclusive, ser transante sem necessariamente estar sexualmente ativa. Se eu tô bem comigo, se eu sinto prazer nas coisas que eu faço, se eu sou protagonista da minha história, eu tô ali no palco da minha vida, eu sou uma mulher transante. Eu tô bem com isso, eu sou uma mulher transante. Então, é muito sobre isso, né? Maravilha. Empoderar as mulheres nesse sentido de se conhecer, de conhecer o seu corpo, de estar em conexão. E, às vezes, é aquilo que a gente estava conversando no início. Às vezes, é parar um pouquinho durante o dia, silenciar um pouco a mente, desses ruídos que a gente está o tempo todo ali, aquela demanda externa. Está o tempo todo nos puxando para fora, nos puxando para fora. Isso. Então, esse momento de conectar, de sentir. Inclusive, tem pesquisas que falam, né? A gente estava conversando no início do programa, que as mulheres que têm mais conexão com o seu corpo, elas têm uma chance maior de atingir o prazer por se conhecer, de conhecer quais são os seus caminhos. E para isso a gente tem que parar, a gente tem que silenciar, a gente tem que se conhecer. Isso é muito importante, né, Cris? Respirar, um minutinho que seja, né? Parar, fazer uma reunião, onde a gente faz reunião com tanta gente, fazer uma reunião consigo mesma, né? É tão importante melhor essas encontro, coisas. né? Criar intimidade com a gente mesmo, né? Isso Às vezes a mulher, ela não tem intimidade nem com ela mesma. Se leva para jantar, né? Se faz um carinho, um abraço também, libera ocitocina, se abraçar. Autoabraço também libera ocitocina, mas dá para abraçar também os amigos, o parceiro. Sim. Isso diminui talvez o peso nas relações, né? Cris? Enquanto a gente está bem, a gente está completa, o outro nos complementa. Ele não vem para suprir uma falta, ele vem para somar, para complementar. Então isso também alivia talvez o peso que a gente coloca muito no parceiro, muitas vezes, e nos outros também, né? Exatamente. Maravilha. Gente, esse foi o papo do Tempo de Mulher. Cris, muito obrigada. Amei. Foi muito especial. Espero que todos vocês tenham aproveitado. Sigam a Cris Greco, doutora Cris Greco, nas redes sociais. Baixem o livro dela, que com certeza vamos nos tornar todos homens, mulheres e pessoas transantes. Por favor. Obrigada. Obrigada.